Vamos ver se você adivinha essa cruzada. Primeira revista de palavras cruzadas e passatempo do Brasil, editada em Poços de Caldas com 11 letras. Se você disse A Recreativa, acertou. A revista Recreativa existe desde 1950 e você vai conhecer um pouco da história aqui no programa que tem 14 letras e que existe para mostrar para você as cores da cultura. A Recreativa, ela é a materialização do sonho do meu avô. Meu avô cresceu na Itália e lá ele tinha por hábito resolver as revistas tradicionais de passatempos italianas. E quando ele voltou para o Brasil, ele sentiu muita falta disso e continuou resolvendo revistas italianas porque não tinha nenhuma publicação do gênero no Brasil. Alguns anos depois, quando ele já estava mais estabilizado, trabalhando no Banco do Estado de São Paulo, ele juntamente com 2 colegas de trabalho, resolveram por hobby criar uma revista de passatempos, que no caso foi a Recreativa, em outubro de 1950, que foi a primeira revista de passatempos publicada no Brasil. E logo depois da primeira edição, esses 2 sócios não quiseram continuar, porque, enfim, era um processo muito árduo, não tinha computador, na época não tinha um dicionário que servisse como base, e o Oven, né, que é o fundador, meu avô, no caso, continuou a produção das revistas sozinho ao longo de muitos anos. Era um processo totalmente artesanal, ele desenhava os grids de palavras cruzadas na mão, ele apagava tudo com errorex, usava a máquina de escrever e mesmo assim produzia 4 revistas mensais concomitante ao trabalho dele no banco. E além disso, e dos 5 filhos, ele foi escrevendo ao longo desses anos um dicionário próprio, com 9 volumes. Esse modelo são 9 volumes, todo escrito à mão, certo? Com definições específicas para palavras cruzadas. Esse dicionário foi a base da Recreativa, foi o que permitiu que outras revistas fossem lançadas, que aumentasse a produção, certo? E até hoje ele é a base para a confecção dos nossos passatempos. Lógico que hoje ele foi transformado num software, né? O meu avô, ele gostava muito e tinha como hobby, além da Recreativa, ser o que a gente chama de lexicógrafo, né? Que nada mais é do que um escritor de dicionários. Então, ele escreveu vários dicionários. Dicionário de personagens de ópera, de mitologia nórdica e o de passatempos, que como não existia nenhum no Brasil também, ele optou em fazer para o uso dos próprios leitores, certo? Então, ele lançou um dicionário em 2 volumes. Esse é um dicionário de 2, 3 e 4 letras, certo? Que era vendido em livrarias e diretamente para os leitores, certo? E o dicionário de palavras maiores. Hoje nós optamos, por considerar que o dicionário é o maior patrimônio da nossa editora, nós optamos em manter ele apenas para uso interno e nunca mais lançamos nada, realmente é um patrimônio de uso interno. Então, eu comecei com 13 anos de idade, que meu pai achava que eu tinha letra bonita. Então, ele pedia para escrever nos quadradinhos, depois colava numa cartolina, sabe, e mandava encolher lá na gráfica. Então, aí ele colocava na página como soluções do número anterior. O processo de criação se dá de 2 maneiras diferentes. Uma delas é através da colaboração espontânea dos nossos leitores, que enviam alguns passatempos de maneira espontânea. E a outra maneira é a produção tradicional dentro da própria editora com a nossa equipe, certo? O processo em si começa através da escolha do formato do passatempo. Nós utilizamos como base um software nosso, adaptado, que utiliza como base o nosso dicionário. E a partir deste grid que a gente escolheu no formato, o software vai compondo a base do passatempo, certo? Quando o passatempo está pronto, em geral, ele vem para uma parte de manufatura. Quer dizer, os editores da empresa e quem trabalha com a criação pegam ele e fazem um arrematamento final para que
a identidade da editora se preserve e nós fazemos questão de que haja esse processo criativo e que ele não seja meramente mecânico, certo? E a partir daí, eles são enviados para um digitador que faz uma pesquisa nos nossos dicionários, certo? Inclui os verbetes, as chaves, né, que a gente chama nos passatempos, e posteriormente esses passatempos vão para a seleção. Na seleção, o editor das publicações pega o perfil desejado dos passatempos e faz a composição da revista no seu formato final. Quando a revista já está composta, os passatempos já estão selecionados, é realizada a diagramação, certo? Na parte de arte. Posteriormente, quando a revista já está diagramada, quer dizer, pronta no formato que ela vai para a banca, ela volta para a edição, é feita uma revisão final, certo? Onde é resolvida todas as revistas 2 vezes, cada um dos 2 editores resolve a revista inteira do começo ao fim e faz a correção do texto, para que posteriormente ela seja enviada para a gráfica impressa. Depois que a revista é impressa, alguns exemplares voltam, que são os exemplares de assinantes que a gente envia, e a grande maioria vai para a distribuidora em São Paulo, e a partir da distribuidora as revistas são enviadas para mais de 18 mil pontos de venda no país, com abrangência em todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. Constantemente você tem que ficar pesquisando, atento aos jornais, às revistas, os novos termos que vão aparecendo, cidades que ninguém conhece, que de repente acabam ficando notórias por algum noticiário. E aí você vai procurando aplicar isso, porque todo mundo acaba lendo de uma forma ou de outra, ou ouvindo esses termos, e é interessante você saber o significado de coisas novas. A recreativa, ela utiliza-se dos esquemas chamados de palavras cruzadas tradicionais, que são essas palavras cruzadas que não possuem definições diretas dentro do grid, certo? Todas as nossas revistas utilizam-se até hoje desse tipo de passatempo, é o nosso diferencial, nós somos a única editora do país que utiliza desse tipo de passatempo hoje no mercado. E dentro desse formato tradicional nós temos várias variações. Algumas que se formam através do uso de frases, enfim, uma variedade de passatempos que transcende um pouco a questão das palavras cruzadas. As revistas são divididas por níveis, tá? Todas as nossas revistas hoje têm nível médio a nível pro, que a gente chama, que é um nível mais difícil. Não são divididas por temas, mas sim pelo nível de dificuldade dos passatempos, que às vezes não está relacionado diretamente às definições que são usadas, as palavras que são usadas, mas sim ao formato dos passatempos. Às vezes os passatempos mais extensos são desafios maiores, entram com mais frequência em uma revista que a gente denomina pro ou difícil. Os passatempos menores, de mais fácil resolução, entram com mais intensidade nas revistas menores, nas revistas mais fáceis. Tá? Hoje nós temos 7 publicações mensais, todas elas de periodicidade mensal e abordagem nacional, totalizando uma tiragem aproximada de 250 mil exemplares por mês. Olha, a Recreativa, ela foi a materialização de um sonho que nasceu simplesmente para ser a realização de um sonho. O acaso e o esforço, a perseverança do meu avô tornaram esse sonho uma realidade e a partir daí se tornou um negócio. Então, se você tem aquela ideia, mesmo que ela pareça maluca, imagina o que pensaram do meu avô quando ele disse que ia fazer uma revista de palavras cruzadas. Persevere e quem sabe daqui a 60 anos você não tenha um grande sucesso nas suas mãos.